cara, para Covid ou para qualquer outra doença, né, você tem que se preparar como se fosse escalar o Everest, como se fosse correr um Ultraman, né, uma maratona. Você tem que fazer uma preparação física para a determinada ameaça ou para várias ameaças, né? No caso, o exercício físico acaba abrangendo um monte, né, de ameaças. Até, na verdade, sim, teve um estudo, feito em próprio, em Wuhan mesmo, que foi o epicentro do Covid, né? Mostrou que dos casos de óbito, dos casos graves de Covid, não casos normais de Covid, tá? Quem evoluía para o caso grave de Covid, 85,8 ou 88,5, agora não me lembro exatamente, mas mais de 80% de quem ia a óbito estava com sobrepeso ou obeso. Então, assim, tu tá com uma condição física boa, não é só questão estética, que eu também acho que é importante a questão estética, não vejo nada contra alguém se preocupar com estética, mas, assim, tu te preparar, tu tá num peso ok, tu tá fazendo exercício, é uma coisa muito importante para evitar, para combater inúmeras doenças. O Covid foi uma das doenças que mais escancarou a diferença de quem estava bem fisicamente e de quem não estava bem fisicamente. Mais de 80% de quem foi a óbito dos casos graves estava acima do peso, ou era obesa. Teve um outro estudo mostrando que um músculo hoje, ele é considerado uma farmácia, tá? Primeiro, para quem não sabe, a maioria não sabe ainda, o músculo é considerado já agora um órgão endócrino, tá? Uma estrutura para ser considerada um órgão endócrino, ele tem que produzir substâncias, ele mesmo produzir substâncias que vão agir tanto localmente quanto em órgãos distantes. Isso é a característica de um órgão endócrino. E já há mais ou menos 5, 10 anos se descobriu que o músculo produz as miocinas, mio de músculo, né? Cinas de substâncias que vão atuar tanto no músculo quanto distante dele. E essas miocinas hoje já se sabe que são mais de 300. E já se descobriu por próprio Covid que a irisina, que é uma das miocinas, quando tu tem ela em mais alto nível, ela bloqueia o receptor do Covid dentro do teu corpo. Então a carga viral cai. Então quem tem bastante músculo e mantém esse músculo em atividade, a carga viral, se tu pega o Covid, ele é muito mais brando, porque ele te ataca numa intensidade muito menor, porque essa irisina bloqueia o Covid. Então ele faz poucas conexões, então o impacto é muito menor. Então, assim, tu tá hoje cuidando da saúde, cuidando da alimentação, fazendo exercício, é algo que vai muito além. Assim, para Parkinson, Alzheimer, doenças neurológicas, essas miocinas também, já tem uma série de estudos mostrando os benefícios. Então, tu tá cuidando da tua alimentação, tá fazendo exercício regular, é uma coisa fundamental para a saúde. E é importante ser regular, porque essas miocinas, que são um negócio muito impressionante, ele combate praticamente tudo que é doença, tá? Ela só, ao contrário de outros órgãos endócrinos que produzem a substância mesmo ao natural, digamos assim, o músculo ela só produz essas miocinas quando é utilizado, quando tem demanda para ele. Se tu ficar sedentário, paradinho, deitado na cama, a quantidade de miocinas que vai te produzir é irrisória, praticamente É nula. aquela coisa, você tem que me ajudar a te ajudar, né? O músculo fala isso. Tropa de elite. Mas tipo isso mesmo. Tu tem que fazer a tua parte. Se tu quer, assim, estar mais blindado para a questão de saúde, para doenças, e olha, não só do Covid, que é uma doença nova, mas Alzheimer, Parkinson, N tipos de câncer, tu tá fazendo uma atividade física regular, tu tá cuidando da alimentação, assim, é fundamental. Quem tem realmente preocupação com essa saúde, com longevidade, com qualidade de vida, tem que estar com esses pilares bem organizados, né? E tem uma coisa que você falou também que eu acho importante a gente parar um pouco aqui e comentar, essa parte da diferença entre o setor estético e o setor da saúde, a parte fisiológica e tal, do funcionamento mesmo. Eu acredito muito que a parte estética nada mais é do que o grande finale ali, a cereja do bolo. É como se fosse a ponta do iceberg, sei lá, é como se fosse a externalização ali do próprio organismo como um todo, né? Porque as pessoas tendem a separar as coisas, quando na verdade eu acho que esse aí é um grande equívoco, que as pessoas acabam um erro de interpretação mesmo, porque as coisas não são separadas. Você não pode pensar no belo, se não for saudável não é belo, né? Se for belo tem que ser saudável. Claro que hoje em dia tem, principalmente os jovens, né, já crescendo, sendo bombardeadas por... Antigamente era o Photoshop, que as capas de revista tinham Photoshop. Agora é Facetune, é filtro, é um monte de malandragem assim, que acaba que confunde o que é estético de verdade e o que é
e o que é o Fake. filtro, a maquiagem, assim, que engana, mas eu não acredito no senso estético que não esteja ligado a essa coisa mais estrutural como a saúde, o bom funcionamento do corpo. E tu falou isso muito bem, cara. Sempre que eu dou essas aulas na pós, uma das partes que eu bato bastante para os alunos, tanto para os meus alunos médicos como professores e tal, é que mesmo que uma pessoa venha a nos buscar, assim, um médico, um profissional de saúde, quase que exclusivamente por estética, ele vai ter sempre, claro, se for bem orientado, bem conduzido, ele vai ter um ganho de saúde sempre acompanhado. Isso eu sempre falo, isso que tu falou é uma coisa perfeita que eu falo muito. Tu não tem como separar. Claro, existem aquelas bizarrices que são exceções, né? Mas, de forma geral, para 99% das pessoas, se tu tem um ganho estético, tu automaticamente junto tá tendo um ganho de saúde. E vice-versa, a mesma coisa. Se tu tá tendo um ganho de saúde, tu vai estar mais feliz, tu vai estar melhor e tu vai também ter um ganho estético. Então, tu não tem como separar uma coisa da outra. Tu vai dormir melhor, tua pele vai ficar melhor, tu vai acordar melhor, tudo melhora. Teu humor vai melhorar, tua relação com as pessoas melhora. Então, não tem como separar realmente um do outro. É aquela coisa, Deus escreve certo por linhas tortas. Né? Tá um poeta. Só porque ele quer ficar bem na foto e aí ele melhora a saúde toda. Não, e melhora mesmo, né? Eu acho que o perigo está exatamente quando a pessoa quer... Porque tem vários procedimentos que não são saudáveis e que acabam tendo um retorno estético assim, a curto prazo muito grande. Como, por exemplo, o cara foi na academia, aí o personal indicou para ele, o amigo da academia vendeu para ele um anabolizante que ele mesmo tomou, não sei o que, não sei o que lá. Então ele pode, no curto prazo, ter um retorno estético muito forte, mas depois aquele negócio desanda, né? Essa parte hormonal é uma parte que a gente vê, assim, ó, principalmente jovens, como tu falou, assim, às vezes se perdem demais, assim, né? Assim, o medicamento, que é um anabolizante, ele tem a sua função, né? Mas é uma função que tem que ser orientada por um médico quando tem realmente uma necessidade para aquilo, né? Mas hoje se usa, infelizmente, em grande quantidade. Eu falei esse exemplo, mas pode ser, por exemplo, tem uma piada aqui nas academias e tal, tem assim, toda academia devia abrir, toda academia de CrossFit que abre devia abrir uma clínica de fisioterapia do lado, né? Essas piadas assim, porque acaba que a pessoa ali na boa vontade, ela quer ter um resultado estético no curto prazo e tal, ela se mata de fazer exercício e acaba dando um passo maior que a perna e pode se machucar e tal. Também tem um pouco isso, né? Também tem essa parte de boa intenção, o inferno tá cheio, né? E essa coisa do cara que chega bem intencionado, vai, mas passa do ponto. Na verdade, assim, mesmo o CrossFit, que é tido como uma atividade de um potencial lesivo um pouco maior do que, por exemplo, uma musculação, uma caminhada, uma corrida, etc. Ela, na verdade, o potencial lesivo dela é realmente um pouco mais alto que essas atividades que eu comentei, mas não é nada muito... O futebol tem um potencial lesivo maior, por exemplo. Sabe? Mas assim, quando o profissional ele entende o que ele está fazendo, ele entende principalmente de biomecânica,